Olá, pessoal do sexto ano do Colégio Novo Milênio. Bom, vamos falar hoje, gente, sobre os agentes modeladores dos relevos, certo? Aqui, ó, na página 384. Gente, página 384, a gente vai continuar vendo aí essa questão do relevo, só que agora com esses agentes modeladores. Como é que o relevo ele vai ser alterado aí, né, por coisas que acontecem vindas do interior da Terra, como a questão do vulcanismo, a questão dos terremotos, certo? A questão do tectonismo, a questão aí do movimento das placas tectônicas. Então, tudo isso faz uma alteração no nosso relevo, certo? Então, a gente vai começar aqui, ó, vendo a respeito de vulcanismo. Do início aqui, gente, diz assim, ó. Quando observamos as formas superficiais do planeta Terra, que são as montanhas, planaltos, planícies e depressões, são aqueles 4 tipos de relevo que a gente viu na última aula, devemos entender que elas sofrem a ação dos agentes modeladores do relevo. Mas, afinal, o que são agentes modeladores do relevo? São fenômenos que modificam a paisagem da superfície terrestre há milhares de anos. Podemos classificar os agentes modeladores em 2 grupos, os internos e os externos. Aí hoje, gente, a gente vai ver os internos, certo? Que são os que saem aí do interior da Terra. Terremoto, vulcanismo, tectonismo. E depois, nas outras aulas, a gente vai ver os externos, que vai ser a ação da água, a ação do vento, tá? Então, a gente vai vendo aos poucos. Então, hoje a gente vai ver vulcanismo. Aí diz assim: agentes internos são os fenômenos que atuam do interior para a superfície terrestre. Vamos ver agora quais são esses agentes. O primeiro, vulcanismo. É a atividade resultante da expulsão do magma terrestre para a superfície em decorrência da alta pressão e da temperatura no interior da Terra. O extravasamento do magma, que ocorre por causa do acúmulo do material magmático, acontece em elevações de altitudes variáveis, os vulcões. Pela erupção dos vulcões, o magma chega à superfície e passa a ser chamado de lava vulcânica. Quando esse material se solidifica, formam-se as rochas vulcânicas, como o basalto. Então, gente, a gente já viu aí sobre as rochas, né? A gente viu rochas magmáticas que são formadas aí da solidificação do magma. A gente viu também que quando o magma ele sai de dentro do vulcão, a gente para de chamar ele de magma e começa a chamar ele de lava, tá? Então, a gente vai ter aí, pelo processo de resfriamento do magma, a gente tem as rochas vulcânicas e as rochas plutônicas, que são 2 tipos de rochas magmáticas, né? As rochas que se formam dentro dos vulcões e as rochas que se formam fora dos vulcões, tá certo? Então, aqui, ó, nós vamos ter o vulcanismo. Coloquei uma imagem aqui para que vocês possam ver melhor a questão dos vulcões. Mas essa mesma imagem, gente, tem aqui, ó, no livro de vocês, tá? Na página 385. Então, ó, o vulcanismo vai ser a atividade, como a gente já leu, né? A atividade resultante da expulsão do magma terrestre para a superfície em decorrência da alta pressão, que no caso são quando a gente tem aqueles movimentos de ondas sísmicas, ativa também os vulcões, e da temperatura, né? Que no caso vocês já viram, quando a gente viu camadas da Terra, que a temperatura do núcleo da Terra chega a 6.000 graus. Então, essa temperatura faz com que a gente tenha aí essa expulsão do magma, né? E o magma ele vai sair por essas grandes crateras aí que vão ser os vulcões, tá certo? Então, os vulcões eles podem ser de 2 tipos, os ativos e os extintos. Os ativos são aqueles que estão sempre em atividade, gente, que tem uma facilidade, né, aí de ter a expulsão do magma. E os extintos são aqueles que há muitos anos deixaram, né, de ter essa atividade vulcânica, tá? A gente ainda tem os vulcões que a gente chama de adormecidos, só que aí é como se fosse realmente um subtipo. São vulcões que eles são ativos, mas que há muitos anos eles não entraram em atividade. Então, são os vulcões que a gente chama de adormecidos, tá certo? Aí aqui, ó, no vulcanismo, nós vamos ter as partes de um vulcão. Prestem bem atenção, tá, gente? Para vocês não misturarem. Aqui a gente vai ter o magma, tá? O magma ele vai estar aqui, ó, presente num local chamado câmara magmática, que a gente também chama de bolsões ou bolsão de magma, tá?
ou bolsão de magma, ou bolsões. Então, esse bolsão de magma, ele vai ter um magma aqui, ó, restrito, dentro do interior da Terra, tá certo, gente? Então, ó, o movimento aí das placas tectônicas, né, com o afastamento das placas, com também as ondas sísmicas, né, que causam aí os terremotos, os vulcões, eles podem ser ativados com mais facilidade. Então, esse magma aqui, ó, ele vai ser expulso, né, por essa cratera. Aí a gente vai ter aqui, ó, essa parte inteira, gente, toda a parte aqui do relevo, essa montanha, a gente chama de cone, tá? Então, essa parte toda aqui, ó, é o cone, ok? É a montanha realmente que tem essa boca do vulcão. A boca do vulcão a gente chama de cratera, ok? Então, o cone é a montanha, a cratera é essa abertura no alto dessa montanha, que a gente chama de boca do vulcão. Aqui, ó, a gente vai ter essa passagem por onde o magma passa, a gente chama de chaminé, ok? Então, por onde o magma passa, ó, do interior da Terra até chegar na cratera, a gente chama de chaminé. E a gente vai ter chaminé secundária, que são aberturas, ó, que fazem aqui no meio mesmo do cone. A temperatura fica às vezes tão alta que abre chaminés secundários, tá? Abrem aí locais para o magma sair sem ser pela cratera. Aí essa parte a gente chama de chaminé secundária. Aí aqui, ó, depois que o magma sai, né, de dentro do vulcão, que ele escorre pelo cone, aí a gente chama isso de lava vulcânica. Então, enquanto tá no interior do vulcão, magma. Quando sai, lava ou lava vulcânica. E aqui nós vamos ter, gente, ó, quando o magma ele sai, né, que vai expelir aí a nuvem, né, de cinzas e também os gases, que a gente vai chamar de gases sulfurosos. Por que gases sulfurosos? Porque são gases que têm muito enxofre, tá certo? Então, são ácidos, não, gases que têm muito enxofre, é um gás muito inflamável. Então, a gente vai ter aí os gases, a nuvem de poeira e gás, e a gente vai chamar isso aqui de piroclastos, tá? Essas espécies aí, essas fumaças, essas coisas aí que saem de dentro do vulcão junto com o magma, tá? Então, vai causar aí essa enormidade de fumaça. Esses gases, né, que vão ficar aí soltos pelo ar, a gente chama de piroclastos, ok? E aqui, gente, ó, nessas partes do vulcão, né, a cratera, o cone, a chaminé secundária, a chaminé, a câmara magmática, elas estão aqui no livro de vocês, ok? Na página 385, nessa imagem aqui, certo? Então, aqui, ó, nós vamos ter. Os vulcões geralmente são compostos. Deixa eu ver se eu terminei aqui. Terminei. Os vulcões geralmente são compostos das seguintes partes: o cone, que é a montanha formada pelo acúmulo do material magmático, a chaminé, que é a abertura por onde os materiais magmáticos são expelidos para a superfície, a cratera, que também é chamada de boca do vulcão, que vai da cavidade superior até a chaminé, a câmara magmática, que é o bolsão onde é originado e acumulado magma. E em relação aos materiais expelidos, é possível identificá-los como material piroclástico ou piroclastos, os fragmentos de rochas lançados na atmosfera, tá? A nuvem de gás, a poeira, né? A fumaça realmente também vai ter, aí a gente vai chamar de material piroclástico. Lava, que vai ser o material resultante da erupção vulcânica em estado de fusão, ou seja, o magma saiu de dentro do vulcão, a gente chama de lava porque ele vai entrar em processo de resfriamento, ok? E os gases, que são os vapores de água e gases sulfurosos, que a gente também chama de fumarolas, tá? Gases sulfurosos, como eu falei para vocês, gases que são carregados aí de enxofre. Aí sua temperatura pode chegar a 800 graus Celsius. E aqui, ó, nós vamos ter o Círculo do Fogo do Pacífico. Mas antes da gente falar do Círculo do Fogo do Pacífico, pessoal, o nosso desafio de hoje, tá certo? Vai ser realmente vocês fazerem aí um vulcão. Professora, eu vou ter que fazer um vulcão, vou ter que sair para comprar material? Não.
Se você não tiver como fazer o vulcão com algum material, tá bom? Você vai fazer o desenho, a imagem. Então, não pode ser um desenho impresso, não vai imprimir não. Você vai desenhar, né? Fazer essa ilustração aí bem bonita de um vulcão. Ou então, você vai fazer um vulcão aí com algum material que você tenha em casa. Não estou mandando ninguém sair de casa, gente, para ir comprar material para fazer maquete, não, viu? São pontos extras, né, que vocês vão receber aí, mas pelo desempenho aí da atividade, do desafio, que é o desafio do vídeo, tá certo? É uma atividade a mais que vocês vão ter. Só que aí ou vocês fazem um desenho ou vocês fazem um vulcão. Pode ser um vulcão pequenininho, se vocês tiverem material em casa. Se não tiver o material, faz o desenho, tá bom? Então, ponto extra para quem quiser fazer, ok? Então, ó, continuando, na página 385, nós temos o Círculo do Fogo do Pacífico. Círculo do Fogo do Pacífico, gente, ó, nós temos o Oceano Pacífico e circundando o Oceano Pacífico, nós temos a maior quantidade de vulcões ativos na Terra. Professora, só tem vulcão aí? Não, a gente tem vulcões em outros locais também, mas a maior quantidade é aí circulando o Oceano Pacífico. Então, ó, nessa área aqui, ó, tá vendo que está aqui de cor de laranja? É a área do Círculo do Fogo do Pacífico. E aqui, nessas partes azuis, são as principais fossas oceânicas. O que são fossas oceânicas? São as partes mais baixas do relevo embaixo do oceano, tá? São como se fossem realmente grandes profundidades. Então, essas partes azuis aqui, ó, são as grandes profundidades. No caso aqui a gente tem, ó, Fossa das Marianas, gente. É a maior fossa oceânica, ou seja, a maior profundidade do oceano é essa daqui, a Fossa das Marianas, tá? Aí a gente vai ter outras fossas aqui, a Fossa de Java, a Fossa de Aleutas, a Fossa da América Central e assim por diante. Então, essas fossas aqui são as partes mais profundas e é toda essa área laranja aqui vai ser a área do Círculo do Fogo do Pacífico. Uma área que está circulando mesmo o Oceano Pacífico, onde a gente tem a maior quantidade de vulcões ativos do mundo, ok? Então, aqui, ó, temos a definição. É uma extensa área em formato de ferradura que concentra aproximadamente 80% dos vulcões ativos do planeta. Então, como eu falei, não só tem vulcão nessa área, essa área onde a gente tem a maior quantidade, ou seja, esses 80% de vulcões, tá? Aí, localizada na borda de grandes placas tectônicas, apresenta muita instabilidade geológica, geralmente acarretando sérios desastres naturais. E aqui, gente, ó, nós temos aí o conceito de gases sulfurosos, né? Que são gases aí marcados pela presença de enxofre. Aí nas próximas aulas, ó, a gente vai estar vendo aí a respeito de tectonismo e a respeito de terremotos. Então, gente, o desafio de hoje está aí no vídeo. Vocês façam, respondam esse desafio, ok? E na aula que a gente tem através do WhatsApp, eu vou mandar para vocês a atividade de hoje, tá? E no caso, vou lembrar vocês desse desafio. Então, o desafio aí é para ponto extra quem está assistindo o vídeo e quer ganhar ponto extra, logicamente. Tá certo? Então, bons estudos!